Bom dia. É uma alegria estar com vocês hoje aqui de manhã. E, ao mesmo tempo, momentos de ansiedade, tipo largada de corrida de automóvel. Não sei se vocês sabem, mas antes da largada, os últimos 30 segundos, o coração do piloto chega a bater 180 batidas por minuto, de tão grande que é a tensão, né? Numa dessas, a tensão foi tão grande que eu estava ali em Snetterton, tinha feito a pole position na Fórmula 3, quando eu estava galgando os degraus da busca do sucesso no automobilismo, e do meu lado direito estavam os mecânicos, chefes de equipe, e a Bárbara, minha esposa, roendo a bochecha por dentro, que quando ela fica nervosa, ela fica roendo a bochecha que nem coelho. Do lado direito, a galera toda, a casa cheia, e eu ali, naquela tensão toda, o juiz deu a largada, deu a bandeirada de largada, e eu larguei de marcha ré. O segundo momento é vocês olhando para mim, olhando para vocês, e eu sem um carro para fazer uma demonstração aqui. E se tivesse um, não teria muito espaço. Mas vocês vão me aguentar aqui de falador, não de pregador, que eu sou um contador de história. Mas Deus fez tanta coisa na minha vida, tem história que não acaba mais. Então, e para eu não perder muito tempo contando as minhas histórias, porque a gente também tem uma mensagem para hoje de manhã, eu aprendi com o meu professor de comunicação que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, eu vou passar um filmezinho retrô, porque eu sou retrô, já dá para notar pela lata aqui, e que mostra um pouco do que foram os meus anos a mais de 200 por hora. Vamos lá? Época de sonhar. Enquanto o mundo vivia grandes emoções e transformações que ficaram na história e no coração de muitas gerações, um jovem de 17 anos sonhava ser piloto de competição. A construção do famoso e simpático patinho feiro era o seu primeiro passo rumo à realização de um grande sonho. Em pouco tempo, Alex Dias Ribeiro torna-se campeão brasileiro e número 1 no ranking dos pilotos de 1973. Muda-se para a Inglaterra, onde conquista os títulos de vice-campeão inglês e europeu de Fórmula 3. Em 77, já na Fórmula 1, corre contra Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, Jody Scheckter, Mario Andretti, James Hunt, Clay Regazzoni, Keke Rosberg e muitos outros. Para realizar esse sonho, Alex teve que trabalhar muito e encarar todos os desafios que se enfrenta quando se quer alcançar um grande objetivo. No mundo da velocidade e da competição, há muito mais exigências do que se pode imaginar. E foi aí que Alex sentiu na pele o calor da disputa, a cobrança de resultados, a pressão da torcida, dos patrocinadores, da imprensa, dos chefes de equipe e de todos aqueles que competiam pelo seu lugar ao sol. Foi nesse ambiente que ele teve que aprender a lidar não só com o sucesso e a fama, mas com a ansiedade, a frustração, o medo de errar, de perder, de se machucar e de morrer. As inúmeras vitórias abriram o caminho para que Alex conquistasse uma das 26 cobiçadas vagas na Fórmula 1. Mas a falta de uma boa equipe foi fatal para sua brilhante carreira. Foi uma perda irreparável, definitiva e sem volta. Com ela, veio a depressão, o desespero e a vontade de morrer. Corro!
Bom, então isso aí foi o meu laboratório de vida durante um tempo, um laboratório de vida meio fora da curva, mas isso faz de mim um sobrevivente de um esporte que naquela época matava um piloto a cada 10 acidentes. Todo ano a gente já sabia que perderíamos 1 ou 2 colegas pela estatística, e eu perdi 11, conversando uma vez com o Emerson Fittipaldi, fazendo um balanço de quantos colegas ele perdeu. Ele, que teve uma carreira muito mais longa do que a minha, perdeu 35 colegas de profissão em acidentes nas pistas. Então, Deus tinha um plano especial para mim, para sobreviver a tudo isso. Ele me deu a chance de uma segunda carreira, e, para falar bem rápido, o menos possível sobre Alex, mas só para pontuar por que eu estou aqui, há uns 6 anos atrás, os meus editores vieram para mim com a proposta querendo que eu escrevesse um livro sobre o binômio sucesso e significado. Eu falei, por que eu? Aí eles falaram, não, porque você já viveu essas 2 fases da vida. Aí eu falei, deixa eu pensar um pouco. Aí eu fui para casa, pensei, orei, Deus me deu até um verso que foi o norteador do script do livro. E aí eu voltei para eles e falei, olha, eu topo escrever, só que a minha vida não é 2 tempos. Ele queria algo naquela vibe do mudando, virando o jogo no segundo tempo, do Bob Bufford, um escritor americano, e ele queria que um brasileiro falasse disso, sobre esse binômio, sucesso e significado. Voltei para ele e falei, olha, só que a minha vida não é 2 tempos, a minha vida é 4 tempos. Expliquei para eles qual era a diferença de um motor 2 tempos para 4 tempos, eles não entenderam nada, mas me perguntaram, quais são os outros 2 tempos? Antes de sucesso, existe a época de sonhar. E foi em Brasília que a minha carreira começou. E em Brasília, nós chegamos lá em 56, quando não tinha nada. A cidade ainda seria construída. Então, aquilo eu aprendi a sonhar. E na inauguração de Brasília, em 1960, teve uma festa de arromba para comemorar a inauguração de Brasília. A festa durou 1 semana. E um dos atrativos da festa era uma corrida de automóvel. E eu fiquei absolutamente fascinado com aquilo. Eu falei, quando eu crescer, eu vou ser piloto. Não cresci muito, mas marquei o meu exame de motorista para o dia do aniversário, porque naquela época só corria depois de fazer 18 anos e ter a CNH. Então, voltando nos 4 tempos, o primeiro era sonho, depois sucesso, significado, e a última eu queria dar um nome de transcendência, a última fase da vida, mas eu queria um sinônimo de transcendência com S. Aí estava conversando com meu cunhado, que é teólogo, que é escritor, que é PhD em teologia internacional, o cara é o bambambam, e um bom escritor, e nós estávamos fazendo um brainstorm para escolher um sinônimo de transcendência com S. Aí o sobrinho dele falou, meu sobrinho, o filho dele, falou para mim, eu tenho a palavra que vocês estão procurando. Eu falei, qual é? Ele falou, sepultura. Está amarrado. Sepultura, André, mas quem vai comprar um livro que termina na sepultura? E aí nós começamos a fazer um brainstorm. Aí topamos com um pensamento de um livro do Ed René, que dizia o seguinte, todo o projeto de vida que se limite, que se resume no aqui e agora, está condenado a terminar numa sepultura. E aí a gente foi ver aí que a única alternativa para a gente escapar dessa triste sina é transcender. E você só se transcende pelos méritos de Jesus Cristo, que conquistou para nós a vida eterna na cruz. Amém? E aí o livro acabou ficando assim, sonho, sucesso, significado e superação, que foi a palavra que nós usamos. Só que entre essas 4 fases, nós descobrimos também que no meio tem 3 vales aqui, que eu chamei de Saara, que são os desertos que a gente passa na nossa vida nas transições, né? A mais horrível dela foi deixar de ser star quando era piloto de Fórmula 1, para ser Mr. Average. Durou 7 anos esse processo. E depois, e aí eu falo do papel do sofrimento. E eu estou aqui na saída do último deserto,
entrando na fase da transição, da transcendência, e a transcendência, a única coisa que eu posso fazer para esticar a minha vida, e que isso serve para a sua vida também, é construir um legado. Então, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, eu estou investindo na vida de novos jovens que vão dar prosseguimento àquilo que Deus iniciou na minha carreira, como piloto de uma máquina chamada Atletas de Cristo, e nas outras fases todas da vida. Então, nessa aqui, eu tenho que construir o legado, e para fazer isso, eu tenho que investir nos novos e também escrever. Então, eu estou escrevendo. Mas como se eu não escrever e não andar para promover o livro, eu vou escrever para ninguém, eu estou aqui também para falar do que Deus fez na nossa vida e o que Ele pode fazer. Agora, já não ministrando para os atletas, mentorando atletas, a segunda fase, a terceira fase foi a do significado, foram meus 22 anos com Atletas de Cristo, significado pleno, muito maior do que quando eu estava correndo de automóvel, e agora nós estamos aí no legado. Amém? Então, vamos lá. Mas a mensagem é o seguinte, nós estamos vivendo tempos bicudos, tempos difíceis, a maré não está para peixe na vida do brasileiro. Por conta de incompetência dos nossos governantes, né? Incompetência, inconsequência, nos palácios de Brasília, mas nos arrastões nas praias do Rio de Janeiro. O brasileiro, de um modo geral, também tem uma índole atrapalhada, imoral, né? Uma vez eu vi uma cena lamentável de um caminhão que sofreu um acidente, o motorista ainda estava ferido dentro da cabine, mas o baú abriu e uma multidão foi saquear o caminhão, em vez de... Ninguém pensou em socorrer o motorista ferido, então, isso é muito triste. Então, e nós estamos pagando um preço alto por causa disso. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte: o Brasil ainda tem jeito? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Bom, então o sim já ganhou aqui. Não vou nem perguntar quantos que creem que não. Isso é muito interessante, porque lá fora no mundão, o Ibope é menor para o sim. E se tem jeito para esse país, quem pode dar um jeito no Brasil? Quem? Amém. Então, nós estamos diante de uma tremenda porta de oportunidade de exercer o nosso papel de sal da terra, de luz do mundo, de bom perfume de Cristo, como indivíduos, cada um no seu mundo de influência, e como igreja. Amém? E se você acha que isso é uma novidade do nosso mundo, eu quero ler aqui um trecho da carta de Paulo, 2 Coríntios 10, os versos 3 e 5. Desculpa a surra aqui. Olha o que ele fala. Estou lendo na versão A Mensagem. O mundo é sem princípios, é uma selva lá fora. Ninguém joga limpo, mas o verdadeiro cristão não vive nem age desse modo. As armas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir essa cultura dominante e corrupta. Usamos as armas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, como é o caso dessa ideologia de gênero, e derrubar barreiras levantadas contra a verdade. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência a Deus. Nós estamos numa posição muito favorável de demanda pelo nosso produto. E qual é o nosso produto? Pode falar? Jesus Cristo no coração. Amém? E também como igreja. E eu estava pensando como é que a igreja poderia ser mais eficiente, porque a nossa igreja é uma das que mais cresce no mundo, mas a influência dela na sociedade não segue o gráfico da expansão numérica. Então, na conferência de missionária da minha igreja, a Batista do Morumbi,
lá em São Paulo, eu ouvi o ano passado um termo chamado igreja missional. E a pergunta é, o que é uma igreja missional? Pode mostrar slide para a gente? Vamos ler junto? É uma igreja onde... Amém. Então, nós estamos com a bola cheia, nós somos a bola da vez, nós temos o que o mundo precisa, o que o Brasil precisa, porque uma igreja missional pode transformar essa nação com o pé nas costas, se todos os seus membros forem missionários no seu mundo de influência. Mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade, e eu queria acrescentar uma palavra aqui, ainda. Porque pode ser. Amém? E por quê? Porque ainda existe um grande desnível entre o púlpito e o rebanho, entre o pastor e o rebanho. O pastor ora, jejua, estuda, prepara um sermão, nota 10, vem aqui no domingo, descarrega o verbo, e muitas vezes, e para muitas pessoas, não estou dizendo que são todos, mas para alguns a palavra passa, parece que por cima e sai lá por aquelas janelas lá atrás. Era assim comigo na minha infância. Nasci no lar cristão, sou 4ª geração de batistões por parte de pai e de mãe, e tinha que ir na igreja porque os meus pais iam, mas eu estava só com o meu chassizinho no banco da igreja, porque a minha cabeça estava nas máquinas, nas motocicletas, em Monza, Silverstone, também nas garotas aerodinâmicas, mas eu estava só de corpo presente. E isso quer dizer o seguinte, que toda vez que a gente envia uma mensagem, não quer dizer que ela foi ouvida, que ela foi captada. Se ela foi captada também, não garante que a mensagem foi compreendida. Se ela foi compreendida, também nada garante que ela vai provocar na pessoa que ouve uma tomada de decisão para fazer alguma coisa diferente do que tem feito com a sua vida, nos moldes do que Deus espera de cada um de nós. Outro problema é que nós vivemos muito ocupados com nós mesmos, com a ansiosa solicitude pela vida, com as demandas do mercado de trabalho, que não temos tempo para nos preocupar com o próximo e com outros aspectos da vida cristã, sobretudo a proclamação do Evangelho. E às vezes nos damos até o luxo de brigar com Deus. E eu briguei, não fui exceção, não. Quando a minha vaca foi para o brejo na Fórmula 1, eu fiquei louco da vida com Deus. Poxa, cara, como é que você me deixou entrar numa fria dessa? Me trouxe aqui, depois que nós caminhamos tanto, o Senhor fez tanta coisa acontecer na minha vida, abriu tantas portas para eu morrer afogado na beira da praia. E dei uns chiliques com Deus, mas Ele cansou de dar risada dos meus chiliques, nunca mandou um raio na minha cabeça. Isso é a demonstração de um pai amoroso que entende a gente. Aliás, a Bíblia diz que o sol nasceu para todos, né? Está escrito lá, mas a sombra, não. Né? Se eu expuser a minha careca ali ao sol do meio-dia, sem um chapéu, eu vou colher amargas consequências. Então, Deus é um personal God, né? Está muito na moda o termo personal trainer. Deus é um personal, um Deus pessoal, que lida com cada um dos seus filhos de acordo com a capacidade de cada um. Quando meus filhos tinham 3 e 6 anos, eu passei um tempo fora do Brasil longo, seguindo a seleção numa Copa do Mundo, e eu recebi uma cartinha deles no Dia dos Pais lá. E a Carolina mandou, tinha 6, fez uma cartinha bem caprichadinha com o desenho do papai, da mamãe, e o Daniel, e até escreveu alguma coisa, já estava alfabetizado. O Daniel, que tinha 3 anos, mandou um rabiscão para mim, assim, a carta dele. E eu não amei mais a Carolina do que o Daniel. Por quê? Porque eu sei a capacidade de cada um. Assim, exatamente no nosso relacionamento com Deus. Então, dependendo do nosso nível de maturidade espiritual e de aceitação da paternidade divina, Deus nos vê no nível em que nós nos encontramos. Tá? Para o ímpio, o pio é o que crê, o ímpio é o que não crê, Deus tem maneiras de se apresentar. O milagre é a
linguagem que ele usa. O cara estava com câncer, foi na igreja, foi curado, aleluia, Deus existe, prova concreta, não tem problema nenhum. Para o neófito, trabalha muito com causa e efeito nos relacionamentos. Então, é aquela história, eu estava duro, Deus me deu uma grana, eu estava a perigo, Ele me arrumou uma varoa, eu estava a pé, Deus me deu um carrão, presente de Deus. E para o maduro, existe a teologia. A teologia é muito importante para quem quer crescer espiritualmente, é o estudo da pessoa de Deus, e isso, a compreensão e a prática da palavra de Deus nos transforma mais e mais em caras de Cristo, réplica do Criador, que é como Ele pensa que a gente deve ser. Só que a responsabilidade também aumenta muito. Vamos lá ver o próximo slide. Aqui nós já falamos, esqueci dessa, púlpito e rebanho, vamos de novo. Esse aqui, vamos ler juntos? Isso nos coloca diante de duas realidades chocantes. Uma é que o mundo jaz no maligno. E o diabo está vivo e ativo no planeta Terra no século XXI. É só ligar o Jornal Nacional lá e ver quanta notícia ruim, e no fim eles vão passar uma notícia lá que desencalharam a baleia ou salvaram o ursinho panda, só para tirar o gosto amargo de tanta notícia ruim. E a outra é que Deus não nos chamou para um piquenique. Nós estamos em guerra. É o bem contra o mal. E mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que nos posicionar de um lado ou de outro. E a bronca é maior ainda porque a palavra nos ensina. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Milhões de pessoas morrem todo dia. A maioria vai parar no inferno e hell is hot. O inferno é quente. Então, eu pintei aqui um quadro triste, complicado, mas eu queria... E esse é o problema é real, mas existe a solução, que o famoso filósofo Dada Maravilha já dizia em toda a sua sabedoria: vocês vêm para mim com a problemática e eu tenho a solucionáutica. Então, a solucionáutica qual é? Pensando na multidão dos que estão fora do rebanho, fora das quatro paredes da igreja, e nos neófitos, os neófitos são os novos na fé, a gente foi atrás de um jeito de chegar perto do coração humano com uma linguagem que fosse mais fácil do ímpio e do neófito assimilarem. E assim nós vamos buscar numa coisa chamada esporte, uma linguagem mais prática e acessível. Desde a confusão, aqui já pode passar o esporte, desde a confusão das línguas na Torre de Babel, o esporte tem sido, o idioma tem sido um problema para a comunicação. Mas Deus, na sua sabedoria, criou as famosas linguagens universais. Uma delas são as artes gráficas e cênicas que o homem da caverna deixou lá e que nós podemos entender. A outra, esse slide é para mais tarde um pouquinho. A outra é a música, Quando eu era garotão, eu cantava She Loves Me, yeah, yeah, yeah. Eu nem sabia o que eu estava cantando, porque eu não falava inglês, mas eu sou do tempo da Beatlemania, e adepto da Beatlemania. A música, ela sempre mexe com a gente. E no louvor, então, ela tem um poder extraordinário, porque ela dá um bypass no intelecto. Às vezes ela vai na jugular da alma, e a gente já fica em alfa, antes do sermão. E, no nosso tempo, a linguagem universal por excelência é o esporte. Então, quando o Tafarel pegou... aliás, pode pôr primeiro o Bolt, outro, volta mais um, aí. Quando o Bolt, aquele lá correu 100 metros em menos de 10 segundos, o mundo inteiro já entendeu a façanha. O próximo, quando o Tafarel pegou o pênalti na Copa do Mundo lá de 94, que acabou por decidir o destino do Brasil, na Copa, em favor do Tetra, todo mundo entendeu que ele estava de joelho mandando uma mensagem, glorificando a Deus. E esse é o poder que o esporte tem de comunicação. O esporte também tem capacidade de mobilização. Eu sou de um tempo que, na década de 50, isso aqui era um país subdesenvolvido.
Mas no fim da década de 50 houve um fato extraordinário. O Brasil conquistou seu primeiro título mundial de futebol com um fenômeno chamado Pelé. Aquilo deu uma levantada na moral do brasileiro, na autoestima nacional. Logo veio também o fenômeno JK, Brasília, e o brasileiro começou a jogar com a bola, com o coração na ponta da chuteira, não só no campo de futebol, mas na agricultura, na fábrica, na lavoura, no mercado de trabalho. Isso foi a gênese do chamado milagre brasileiro dos anos 70. O esporte tem uma capacidade extraordinária de mobilização. Quando o Brasil está jogando numa Copa do Mundo e jogando bem, você pode andar pelado na Avenida São João, em São Paulo, ao meio-dia, que ninguém vai te notar, porque vai estar todo mundo de olho na telinha, vendo o jogo do Brasil. Isso é uma mobilização nacional. É fator também de integração social, onde o negro, o branco, o rico, o pobre, o grandão e o pequeno têm uma chance, e o futebol é o jogo mais democrático do mundo. Então, e como Deus fez esse país pentacampeão, o esporte está aí para a gente usar. Como os atletas de Cristo fizeram no passado. Pode passar aquela imagem do... Esse aí é o Edmilson, na Copa do Mundo, na final da Copa do Mundo de 2002, quando nós conquistamos o Penta, e ele, o Kaká e o Lúcio se ajoelharam, e quando eles se levantaram e deram um zoom no peito deles e puseram isso no telão de Yokohama, eu falei, chefe, pode me levar, porque eu já cumpri o meu propósito nessa vida. Por quê? Porque eu vi uma corrida de automóvel aos 11 anos, só pude correr aos 18, mas dos 11 aos 18 eu fui à procura de conhecimento do que era necessário para ser piloto. Então, aprendi tudo sobre mecânica ali, a minha Bíblia era mecânica popular e a 4 rodas, entrava em tudo que é oficina, perguntava tudo, e em 66 eu vim para São Paulo para o Salão do Automóvel, junto com um colega, e a gente foi em todos os estandes do Salão do Automóvel, até quem vendia porca e parafuso, e todos os dias nós éramos os primeiros a entrar, os últimos a saírem do Salão do Automóvel, e eu voltei para Brasília super informado. Também conhecemos os irmãos Fittipaldi, fizemos amizade com eles, e eles nos nomearam representantes deles em Brasília, e agora sim nós estávamos com toda a informação do mundo, mas a informação disse para nós que o nosso sonho era incompatível com a nossa condição socioeconômica. E aí eu fiquei deprê. Aí minha mãe, vendo o meu drama, me pagou uma semana no acampamento Palavra da Vida em Atibaia. E lá fui eu em full immersion, né? Imersão total nas coisas de Deus durante uma semana. E no último dia, lá no culto da fogueira, eu falei, Pai, só o Senhor que pode viabilizar a minha carreira. Se o Senhor me ajudar, eu prometo ser um proclamador do Evangelho até o último dia da minha vida, em qualquer canto do mundo que o Senhor me mandar. Por isso que meus carros tinham toda essa frase, Cristo salva, né? E eu pensava que eu ia ter uma plataforma de campeão do mundo de Fórmula 1 para falar para metade da população do planeta. E quando falhou essa minha ambição secreta, eu fiquei muito, muito bravo com Deus. Mas no dia, se não me engano, foi 17 de julho de 2002, em Yokohama, o Brasil foi pentacampeão do mundo. E esses caras estavam lá com essa Jesus Loves You no peito, que foi um logotipo que eu criei, e convenci eles a usarem essas camisas. E isso foi mostrado via satélite para metade da população do planeta. Então, foi um dia memorável na minha vida. E é isso que... Obrigado. Para a glória de Deus, foi uma visão e uma estratégia de macroevangelismo, de semeadura de lanço, aquela que você semeia para todo lado sem ter controle onde a semente vai cair. Mas o poder está na germinação da semente e não no semeador. Então, foi um dia muito especial. Isso a gente já tinha feito no passado. Vamos para o próximo slide. E esse cara sou eu. Era a minha maneira de falar de Cristo. Não sei se era mais eficiente, mas com toda certeza era mais rápida, né? O pessoal fala... Era assim, lá vem ele.
Então, se eu escrevesse no carro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não dava leitura, né? Então, foi isso. Foi essa inspiração divina. E eu estava falando de Cristo aí a bordo de um púlpito que andava a mais de 200 por hora pelas pistas de todo mundo. Agora, juntando esse meio tão bom com a mensagem, a essência da mensagem a gente não pode mexer, ela é imutável, é santa, é eficaz, mas os meios dá para variar, né? A velocidade máxima que você poderia andar no tempo de Jesus, né, em terra, era o camelo morro abaixo depois de ter visto uma assombração. Já imaginou a galopada? Mas no nosso tempo tinha um aparelho voador chamado Concorde. Concorde era rápido para chuchu, 2.000 km por hora ele andava. Dava para você tomar café da manhã em Paris, almoçar em Nova York e jantar em Londres no mesmo dia, aproveitando a velocidade do Concorde e a diferença de fuso horário. Mas o Concorde é uma carroça, tanto assim que ele já foi aposentado. Hoje, com os meios de comunicação que nós temos via internet, com o teu celular, e você manda uma mensagem para o Japão e o cara recebe lá 2 minutos depois. Então, nós temos que nos adequar aos novos tempos e é por isso que a gente está juntando as duas coisas aqui. Aí nós resolvemos criar uma ferramenta para colocar à disposição do corpo de Cristo. E nas Olimpíadas do ano passado, a gente lançou um livro chamado Força para Vencer. Pode mostrar a carinha do livro, a carona do livro. Histórias de superação para ajudar você a viver melhor. Então, nós lançamos ele lá, distribuímos para os atletas em português, inglês, espanhol. E o que norteou a construção dessa ferramenta? Pensando no neófito e no ímpio, os caras que estão de fora do rebanho, né? O raciocínio foi o seguinte: você sabe qual é a diferença entre um bom sermão e um testemunho? Não? Então, eu vou contar. O bom sermão é um engenheiro tentando vender o carro que ele mesmo projetou, e ele vai apresentar esse produto com a ficha técnica na mão. Ele vai falar de performance, economia, durabilidade, segurança, tecnologia embarcada, né, informática a bordo. Esse é o sermão. E o testemunho é o piloto de prova, ou mesmo o dono de um carro semelhante, que vai dizer: esse carro é gostoso de guiar, ele bebe pouco, não dá oficina de jeito nenhum, impressiona as garotas, eu recomendo, como diria o Emerson Fittipaldi, né? Então, nós fizemos um livro só de testemunho. A mensagem está aí dentro, no que Deus fez na vida de cada um. E, no fim, o leitor pode também preencher a sua ficha técnica e como ele pode entrar nesse time mais que vencedor, né? E o plano da salvação e tudo está aí. Então, tem uma ficha técnica para cada atleta. No fim, eu falo que o tempo é o carrasco de todo herói, mas existem exceções, e as exceções são aqueles que foram eternizados por Jesus Cristo, quando deu acesso à vida eterna. E tem também a ficha técnica, não só para o leitor preencher a dele, como é que ele quer terminar essa corrida aqui, mas também fala de quem está esperando por ele na linha de chegada, que é o herói perene. Então, vou ler só a ficha técnica do herói perene aqui. Nome completo: Jesus Cristo. Local e data do nascimento: Belém, no ano 0, em sua formatação humana. Estado civil: solteiro, comprometido. Nome da noiva: afiada essa turma aqui, pastor, parabéns, ponto, nota 10. O herói dele é o Deus Pai. O objetivo é fazer a vontade de Deus. A ambição secreta para os atletas, mas não secreta para ele, é que ninguém se perca. A maior alegria da carreira dele, toda vez que um pecador arrependido o recebe como Salvador.
a maior frustração, a rejeição e ingratidão do ser humano criado à sua imagem e semelhança. Hobbies: transformar água em vinho, andar sobre as águas, domar tempestades, expulsar demônios, virar a mesa, chicotear vendilhões, encarar multidões enfurecidas, peitar o sistema, dar nó em cabeça de fariseu, ressuscitar, levitar e outros esportes radicais. Então, a ferramenta é toda nessa vibe aí. E o livro é essa coletânea de atletas reais que creem e tiveram um relacionamento e têm relacionamento com esse Deus real. E esse livro vem de encontro às necessidades básicas de todo ser humano ou atleta da corrida da vida, né? Que é uma maratona de longa distância com barreiras, de 100 metros, com desvios perigosos, com atalhos tenebrosos e caminhos de morte. Força para vencer. Que força é essa? Essa força é a força daquele que com um sopro transformou um Adão de barra em alma vivente e deu a vida a todos nós e criou o universo. Quer dizer, não é uma forcinha, não, é a maior força que existe no universo. Para vencer o quê? Para vencer a morte, o mundo, o mal, o perigo, num país que mata 58 mil pessoas por assassinato todo ano. O Brasil mata um Vietnã, foi o número de soldados americanos mortos em 13 anos de guerra de Vietnã, a gente mata só um por ano, um Vietnã por ano. Então, a gente precisa de estar muito em sintonia com Deus para ter essa proteção. Agora, tem o para, né? Então, força para vencer o que nós já dissemos, e o para é a nossa fé em ação. Segundo está escrito lá no manual, vamos ler? A nossa fé é que nem um motor de arranque. O motor mais potente, mais bonito da Fórmula 1, no tempo do turbo, tinha mais de 1000 cavalos. Mas para pôr aquela cavalaria toda em marcha, tinha uma pecinha do tamanho desse microfone aqui, um pouco mais gordinha, chamada motor de arranque, que tem 2,5 cavalos. Sem o motor de arranque não tinha negócio, porque a cavalaria toda não acordava. Isso aqui é uma versão moderna daquilo que Jesus Cristo falou. Se você tiver fé com um grão de mostarda, né, você pode deslocar uma montanha do seu lugar e atirar no mar. Claro que ele estava falando no sentido figurado aqui, mas a fé move o braço de Deus. Então, força para vencer é isso aí. Mas fé em quem, né? Os pilantras lá de Brasília têm uma fé danada, eles creem que nunca vão ser pegos, e que se forem pegos, alguém vai livrar a cara deles. Então, em quem nós temos que pôr a nossa fé? Vamos falar com convicção? Jesus. Uau, esse é de confiança, amém? Jesus, aquele que é o co-criador do universo. Só Ele garante, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, esse é o livro. Nesse mercado saturado de livro de autoajuda, a gente chega com esse aqui, que é Autoajuda com L, Ajuda do Alto. E queria falar um pouco e rapidamente dos personagens do livro, não vou citar o nome de todos, escolhi aqui uma meia dúzia para a gente falar rapidinho sobre eles. Esse daí é o Tafarel. Na final da Copa do Mundo de 94, terminou empatado o jogo, foi para a prorrogação, terminou em 0-0, foram para a disputa de pênalti, e ele conta a tensão que foi, quando a responsabilidade da conquista do Tetra deixou os pés mágicos de Romário e caiu nas mãos dele. Então, a impressão dele debaixo da trave, como é que foi lá. O livro começa com ele. O próximo, como é que é o nome dele?
Ayrton Senna, o Pelé das 4 rodas, né? Mais rápido que um raio, e foi o grande herói nacional, provavelmente o último, até agora. Na segunda-feira, depois da tragédia de Imola, o telefone de Atletas de Cristo tocou o dia inteirinho com a pergunta: Ayrton Senna foi para o céu? Porque ele falava muito de Deus, mas guiava que nem um capeta. Então, se você quiser saber se ele foi para o céu ou não, é só pegar o livro ali. Não está no Poço Piranga, não. Está à sua disposição na saída. Próxima. Jorginho, recordista de cartões vermelhos da defesa do Flamengo, um homem violentíssimo. Deus mudou tanto a vida dele, que ele recebeu da FIFA o prêmio Fair Play, do jogador mais leal do mundo. E ele é o nosso maior troféu em Atletas de Cristo, porque ele atesta o poder de transformação que Deus tem na vida de um ser humano. E é isso que a gente gostaria de ver replicado na vida de todos os brasileiros, ou pelo menos aqueles que estão sob nossa influência. A pessoa de Jesus Cristo e o poder de transformação de dentro para fora. Amém? A maioria aqui, acho que todos já foram transformados, mas tem uns lá que ainda não. Emerson Fittipaldi, ele foi bicampeão mundial de Fórmula 1, também foi bicampeão em Indianápolis, ganhou a corrida mais badalada do mundo. Ele sofreu um acidente aéreo, onde ele quebrou uma vértebra, perdeu muito sangue, e estava com um filho de 5 anos, que só escapou ileso, mas ele tinha que cuidar do filho, ele não podia se dar o luxo de desmaiar. E os urubus sentiram o cheiro de um possível banquete e começaram a urubuzar em volta deles. Um chegou a pousar na árvore onde estava apoiada a asa do avião. E o capítulo dele no livro chama No Mato Sem Cachorro. Próximo. César Sampaio foi vítima de um sequestro relâmpago em São Paulo, quando foi dar um testemunho numa igreja na Zona Leste, num domingo à noite, e 3 malacos renderam ele, puseram ele no banco de trás, foram 2 na frente, um dirigindo, o outro do lado, e um terceiro atrás com um revólver na cabeça dele. E lá pelas tantas, o de trás falou para ele: eu conheço esse negão de algum lugar. Ele ficou quietinho. Aí, daqui a pouco, o cara falou: já sei, tu não é o César Sampaio do Palmeiras? Ele falou: eu sou sim, sou sim. Aí o que estava dirigindo viu que tinha uma Bíblia em cima do painel do carro e falou: e tu é Bíblia? Ele falou que se sentiu muito pequeno nessa hora. Ele falou: Deus, se esses caras forem corintianos e macumbeiros, eu estou morto. Próximo. A Cissa foi menina de rua, teve que se prostituir para sobreviver, mexeu com drogas, tinha tudo para dar errado, mas teve um encontro com Cristo. E Deus mudou a vida dela, não só de dentro para fora, como também orquestrou circunstâncias todas, permitindo que a Cissa se tornasse tricampeã mundial de karatê e decacampeã, 10 vezes campeã brasileira de karatê, e está lutando até hoje, com 50 anos e 3 filhos já grandes. Uma história maravilhosa, talvez a mais dramática do livro. Deixa eu fazer um parênteses, nós vamos falar dele daqui a pouco. Esses atletas todos são atletas do passado, mas eu entrevistei eles, conto no livro as histórias do passado, mas no fim eu fiz uma entrevista com todos eles, cada um deles, com 2 perguntas. Valeu a pena ter andado com Deus esse tempo todo? E a outra é: por quê? E as respostas foram maravilhosas. Quase todos estão casados com a original até hoje, o que não é normal nesse meio, com os filhos nos caminhos do Senhor, e nenhum deles passou pela síndrome de Garrincha, né, que foi um jogador contemporâneo do Pelé, o segundo mais famoso daquela década, que morreu na miséria. E muitos outros foram por esse caminho, que se acabaram na bebida e na miséria. Na NFL, que é a liga do futebol americano, aquele da bola assim, as estatísticas apontam que 4 em cada 5 deles, depois de 2 anos de pendurado da chuteira, estão divorciados, quebrados, sem saber o que fazer da vida. Então, é muito interessante ver que a fé desses atletas passou pelo teste do tempo
e eles continuam servindo a Deus. E aí eu queria também pôr um atleta do presente, que tivesse um bom testemunho de vida e que a vida batesse com o discurso. Encontramos Daniel Dias, o maior recordista mundial de medalhas em Olimpíadas, Paralimpíadas, no caso dele, e campeonatos mundiais. Ele tem 70 medalhas de ouro, a maioria de ouro, algumas de prata e pouquíssimas de bronze. Só no Rio, aqui no Paralímpico, ele ganhou 9, porque ele nada de frente, de costa, de lado, de todas as modalidades da natação ele compete, e seriamente aleijado. Faltou-lhe uma perna e um braço. Um braço termina no cotovelo, a perna termina no joelho, e a outra que existe, aquilo ali que você está vendo na mão dele ali, a mão dele só tem um dedo, e ele escreve com aquele dedo, e o cotovelo tem uma caligrafia melhor que a minha. Então, pensa num cara que superou tudo, e é um cristão nota 1000, é ele. Bom, e daí? O que isso tem a ver comigo? Você pode estar se perguntando, né? E daí? Dá para mostrar outro desenho, o próximo? Eu conheci um cara que estava desviado dos caminhos de Deus, quando viu isso aí no Jornal de Atletas de Cristo, se reconciliou com Deus rapidinho, que ele sentiu o peso da pergunta. E no desenho original, o carinha está falando, hein? Eu? Sim, o que Deus tem, o que isso tem a ver com você? Tem a ver que você é o cara, para levar essa mensagem ao coração daqueles que são próximos de você. E no seu mundo de influência, você é titular absoluto. E Força para Vencer é a ferramenta ideal para colocar cada membro dessa igreja na cara do gol, no cumprimento do ID por todo mundo de Jesus Cristo. Para os seus colegas de trabalho, para os seus professores, para os seus alunos, para os seus clientes ou fornecedores, se você está no ramo dos negócios, Natal chegando, esse aqui é um presente tanto. Se você for muito sem jeito e muito envergonhado, como eu já fui, quando eu era garoto, você só chega, ora, escolhe aí os que você quer alcançar, leva um livro lá e fala, dá uma lida nisso aí, depois você me fala qualquer coisa. E o recado está todo aqui, plano da salvação, a oração da entrega, tudo feito de uma forma também, em forma de testemunho, não de teoria, nem de teologia. E é isso aí. Nós começamos essa conversa aqui falando de igreja missional. Vocês não se lembram? O que é uma igreja missional? Vamos falar juntos? É aquela em que todos os seus membros são missionários, no cumprimento do ID por todo mundo, no seu mundo de influência. Essa é uma igreja missional. Para que exista igrejas missionais, precisamos agora de um exército de cristãos missionários. E a bola está com você. Né? Quando Jesus Cristo falou, ide por todo mundo e anunciar o evangelho para toda criatura, ele estava falando com quem? Com quem? Comigo. Então, se nós cremos que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar, essa palavra está valendo para nós hoje. Amém? Outra pergunta, quem é a igreja? Quem é a igreja? Somos nós, a igreja somos nós. Amém? E qual é a missão, cara pálida? Isso é conversa de filme de cowboy. A missão é, vamos falar juntos? Indo por todo o mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Amém? Missão possível ou impossível? Impossível. Essa missão só é possível porque antes disso ele falou uma frase. Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Aí já é diferente. Ele delegou o poder para a gente fazer isso.
E essa conversa como é que termina? Ide anunciar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Com o poder dele e com a companhia dele, aí sim, é bico, é fácil. Só precisa a gente abrir a boca e fazer a nossa parte. Amém? Então, para fechar, está pintando um banquete aí que você não pode ficar de fora. Né? É o Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Quem é a noiva? A igreja. E por que isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Ficar fora do banquete é fria. E como você pode dormir tranquilo, sabendo que muita gente do seu mundo de influência pode ficar de fora do banquete, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então esse é o melhor presente que você podia dar, que a gente pode oferecer para você, a ferramenta de ceifa de última geração, para você ser um cristão missionário da igreja missional batista do Bacaxeri. Amém? Vamos orar? Paizão querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio de sermos teus parceiros na obra que lhe é mais cara, é mais querida ao seu coração, que é a proclamação do Evangelho. Uma coisa que o Senhor poderia recorrer aos anjos para fazerem essa missão, ou mesmo o Senhor. Bastava o Senhor desligar o sol ao meio-dia, chacoalhar a terra aqui com um bom terremoto e falar pela voz do trovão: aí moçada, 30 segundos para se arrepender. Mas na sua infinita sabedoria, o Senhor decidiu se limitar à nossa própria capacidade, porque o Senhor quer ganhar esse jogo aqui na terra com aqueles que o Senhor já separou. E por isso nós te agradecemos esse privilégio extraordinário de sermos teus parceiros. Ajuda-nos a ver isso sob as tuas perspectivas e sermos gratos e fazemos isso com alegria e jamais por obrigação. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.